Boa noite! Tô aqui hoje para fazer uma live com vocês, um desafio que eu tô fazendo de 15 dias de live em um mês, tá? E nessa live, gente, eu vou mostrar para vocês o seguinte, a importância da multiplicação, que eu tinha falado com vocês, e mostrar de fato, passo a passo, como é essa tabuada de multiplicação, que eu sempre estou falando aqui com vocês, e a importância dela. A primeira coisa que a gente vai trazer é o seguinte, é que depois da adição, depois que a gente começa o sistema de numeração decimal, de você fazer a transformação, por exemplo, 10 unidades. Quando a gente completa 10 unidades, a gente tem uma nova ordem no nosso sistema, que é a ordem das dezenas, certo? Que isso não é novidade para ninguém. Depois que a criança aprendeu isso, aprendeu a formar a centena, ela pode, depois que ela aprendeu a adição, você já pode trabalhar inclusive a multiplicação. De que maneira? Né? Você não vai trabalhar, por exemplo, uma multiplicação falando 3 vezes alguma coisa. Quando a criança está no processo aprendendo a adição e ela compreendeu a adição, você pode fazer adições repetidas de um mesmo número. Então você está formando grupos, esses grupos são grupos de quantidades iguais. Eu não preciso usar o termo multiplicar, eu não preciso inicialmente usar o termo vezes. Eu posso simplesmente trabalhar a ideia com a criança, formar grupos, pedir ela para representar isso, até mesmo com a soma. E só depois entrar com a linguagem de multiplicar, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês é que a matemática, ela tem uma linguagem. Quando a criança começa a ler, entender as letras, formar palavras, os sons, né? A criança, ela tá descobrindo ali uma nova linguagem. Essa linguagem é formada por símbolos. As letras, elas são símbolos, certo? Eu não sei se tá fazendo zoada aí pra vocês. Lid, entra aí online rapidinho pra me ver. Vê se tá fazendo um barulhinho aí do ventilador na live, só um minutinho, tá, gente? Bom, enquanto o Lid olha ali pra mim, faz esse favorzinho, eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, meu olho hoje, eu passei um produto, deu uma irritada nele. Bom, então vamos lá. Aqui eu tô com a tabuada, né? A tabuada de multiplicar, que eu tinha falado com vocês. Inclusive, tava na promoção aí. Fiz uma promoção relâmpago, 24 horas. Tanto a de multiplicar como a de somar. Tava por apenas R$ 9,90. Eu tenho certeza que você que adquiriu essas tabuadas, você não vai se arrepender. Você vai ver que vai ser um divisor de água na vida dos seus filhos. E que ainda tem pequenos vídeos lá dentro do material, tanto desse aqui, além dessa aqui de multiplicar, tá? Eu tinha falado com vocês, ela tem 109 páginas, eu vou mostrar depois pra vocês. E aí eu coloquei alguns pequenos vídeos para aquilo que não é mais usual para vocês. Por que eu coloquei esses vídeos? Porque os meus materiais são baseados no método de Singapura. E a gente aqui do Brasil, né, a nossa escola brasileira, a gente não tem esse hábito de entender, de aprender e de ensinar a criança com esse método. É um método onde a criança inicialmente ela vai fazer, ela vai tocar na matemática, ela vai manipular objetos. Eu tô aqui, até deixei aqui separado para mostrar para vocês algumas coisinhas. Aqui, por exemplo, são anéisinhos que eu uso pro ábaco, né? Eu tenho uns ábacos que eu gosto de usar com a criança a partir do 3º, do 4º ano, principalmente. Assim, os números acima de 1000, que o material dourado não dá mais conta de fazer a quantidade. Oi, minha flor, boa noite. Já se compra impresso? Não. Esse material, você compra pela Hotmart,
vem o PDF e lá dentro você tem alguns pequenos vídeos que eu mostro, eu trago para vocês uma linguagem. Que linguagem é essa, gente? É uma linguagem que o método de Singapura usa para ensinar os seus alunos. Para quem não conhece o método de Singapura, deixa eu mostrar para vocês. Esses livros aqui atrás, ó, eles são todos do método de Singapura. E eu trabalho com eles, do 1º ao 8º ano, porque Singapura vai até o 8º. É porque lá é um ano, o primeiro ano aqui, vamos dizer assim, o nosso primeiro ano aqui é tipo a alfabetização deles lá, né? Mas tem muita coisa que bate, que casa, certo? Então, por esses vídeos, né, que eu tava falando com vocês, são pequenos vídeos para orientar vocês, pais, na hora que a criança estiver fazendo a tabuada, trazer uma abordagem completa, tá? Ah, Ívia, mas como assim? Vou explicar para vocês. A criança, por exemplo, ela tem... Todos nós, o nosso cérebro, ele pensa de uma maneira mais preguiçosa, vamos dizer assim. Acho que alguns já ouviram falar isso, né? Sempre a nossa mente quer economizar energia, né? À toa que quando a gente pensa, eu quero ir pra academia, qual é a primeira coisa que a gente tem? Hoje não vou. Enfim, a gente vai por disciplina, certo? A mesma coisa acontece na matemática. Essa matemática é muito mais fácil para a criança se você falar assim, ó, 5 mais 3, ela vem aqui, 5, 6, 7, 8. E inicialmente, a criança vai usar os dedinhos para ajudar, né? Quero dizer aqui que quando você começa a trabalhar com operações, abrir um parêntese, você não vai usar os dedos para ensinar, tá? Algumas de vocês já devem ter visto um vídeo que viralizou aqui na internet. Obrigada, Lídia. Eu vou virar aqui, afastar um pouquinho. Alguns de vocês já devem ter visto aqui na internet um vídeo que viralizou de uma mãe ensinando o filho, né? Chama até Benício, o menininho. E esse menininho, ela fala assim, 2. Você tem 2 dedos. Tira 1. Aí ele fala, ficou quantos aqui? Que ela tá falando pra ele ver. Aí ele fala 1. Depois ela passa, tem a continha, aí eu acho que é no papel, acredito que seja no papel, e ela fala assim, 2 menos 1, Benício, ele fala 30, 38, enfim. E o que é isso? O que é isso, gente, é que aqui tem um em pé, mas ele tá vendo a mão dele aqui com 5 dedos. Você vê que tem uma hora que ele fala assim, tem 10. Porque provavelmente ele tá pensando ali nas 2 mãos. Então, deixa eu só abrir uma ressalva aqui, né, para falar desse vídeo. Então, quando você vai trabalhar uma operação, vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui 5 anéis. Se eu quero tirar um, eu preciso tirar. A criança precisa ver que eu tirei e o que sobrou. Quando a gente usa os dedos, a gente pode abaixar, mas os dedos estão aqui, ela tá vendo. Funciona para algumas crianças? Funciona, mas para outras não funciona, tá? Então, o que é melhor? É melhor você usar sempre o que você tem em sua casa. Carocinho de feijão, graveto, palitinho, canudinho, não importa, tá? O importante é um objeto você conseguir, na hora de adicionar, acrescentar ele lá. E ele vê depois do acréscimo o que ficou e se tirou o que ficou também. Isso precisa ser muito visual no início para a criança, para ela entender esse processo, tá? Bom, mas a aula de hoje, ó, a pessoa dá tanta aula que tudo é aula. Mas a live de hoje é para de fato eu mostrar para vocês esse material e eu vou mostrar agora, tá? Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês. E vou fazer algumas simulações aqui com meu materialzinho, meus anéisinhos ali do abaco, para mostrar mais ou menos vocês como esse material foi pensado para ajudar o seu filho a pensar, ajudar o seu filho a não apenas decorar, certo? Só isso. Porque não adianta a criança decorar sem entender.
eu me lembro, eu não sou contra a memorização, eu acho que a memorização ela precisa existir. Mas eu me lembro, gente, que quando eu memorizei a tabuada, eu memorizava, sabe aquela memorização bem crua? Sem entender nada. É assim, eu não entendia nada. Gente, às vezes eu fico pensando que eu não sei nem como é que eu formei em matemática. Brincadeira da parte, né? A memorização, ela é útil, ela é válida, mas ela tem muito mais sentido quando a gente compreende, né? Então, eu vou virar aqui, vou abrir aqui já na tabuadinha do 2, pra vocês verem como é que é o processo aqui. E esse processo do 2 vai para todos os números, certo? Vamos lá. Vou virar a câmerazinha aqui do celular, tá? Só um minutinho. Eu vou virar ele pra cá. Deixa eu virar aqui, tirar esse computador, arrastar esse computador um pouquinho pra cá. Então, olha só, vamos ver aqui, tá? Vou aproximar um pouquinho. Bom, toda tabuada a gente vai começar com uma quantidade, tipo um conjunto. E nesse conjunto a gente não vai trabalhar com essa linguagem, eu mostro pra vocês com o que a gente trabalhar. E aí eu tenho um conjunto com 2 elementos, no meu caso aqui 2 patinhos, tá? Eu vou colocar aqui, vamos supor, eu tenho aqui um conjunto, que é essa tampinha, com 2 anéisinhos, tá? Então, o que que a criança tá vendo aqui? Ela tá vendo 2, certo? Ela tá vendo 2. Ou seja, ela tem um quadrado com 2 patinhos cada. Esse quadrado com 2 patinhos, ela pode representar o número 2, né? Ela vai lá e faz o número 2 aqui. Ou ela faz um grupo de 2. Um grupo vezes 2. Aqui, nesse momento, qual é o nosso objetivo? É a criança visualizar o que tem na tabuada, o que é essa tabuada, entender esse grupo e quantos tem nele, como eu posso representar. Por exemplo, aqui eu tenho 3 grupos de 2. Olha esse aqui que tá respondido, ó. Eu tenho 3 quadrados com 2 patinhos cada. Como é que eu represento isso? 2 mais 2 mais 2, esse total, que dá 6. Mas agora a criança está começando a aprender a multiplicar. Se ela está aprendendo a multiplicar, ela vai sair da linguagem da soma, né, dessa representação simbólica, né? A matemática, ela tem uma linguagem, e essa linguagem ela é feita com números, com operações, com símbolos, e ela vai passar daqui para cá, certo? Então, ela vai sair da soma, que já é algo que ela conhece, ela já praticou, ela já estudou, ela já memorizou a tabuada da soma, e agora ela vai representar isso com a outra simbologia, que é a multiplicação. Então, essa parte aqui você vai ter na tabuada do 2, do 3, do 4, você vai trabalhar com a criança tudo isso aqui. Trabalhou essa parte, a criança construiu, vamos, de certa forma, contextualizar isso. Isso que ela estudou. Através de quê? Através de alguns probleminhas, de algumas atividades, de alguns métodos. Eu mostro isso aqui lá nos vídeos, como você ensinar para a criança a fazer, usar os dedinhos para ajudar. Isso aqui é depois que ela entendeu isso aqui, tá? E aí você vai ter alguns exercícios, tá? Tudo de acordo com a tabuada do 2. E probleminhas. Toda tabuada, a do 1, a do 2 até o 10, ela tem problemas, né? Afinal de contas, a gente aprende matemática, não é só para saber fazer conta, é para aprender a resolver problemas, certo? Agora, deixa eu mostrar mais. Então, aqui a gente vai ter pro 3, pro 4, é um material muito, muito bom, não é porque foi eu que fiz, não, mas ele é bom mesmo. E o que eu faço, eu sei quando é bom e eu sei quando não é. Aqui a gente vem para um nível, deixa eu trazer aqui para vocês, essas próximas atividades, que tem vídeo extra lá, ó, na plataforma, para você entender, tá? Esses vídeos vão te explicar a como ensinar o seu filho a trabalhar isso aqui, que é o raciocínio da tabuada de multiplicar, certo? Ok, aqui a gente vai ter a tabuada do nível 1, a gente vai ter o nível 1 de interpretação, o nível 2
Depois vem a tabuada do 2, nível 1, nível 2, ok? Até a do 10. Bom, terminou aqui, a criança vai ter uma paginazinha aqui com alguns desafios da OBMAP Mirim. A OBMAP Mirim ainda não tem tantas questões com multiplicação, mas eu achei algumas que a criança consegue resolver nessa fase inicial aqui e coloquei para vocês, tá? Desafios da OBMAP Mirim. Após isso, ela vai completar uma tabuadinha, que é mais aquela parte da memorização. Ela só vai completar. Isso aqui vai ser a folhinha que ela vai memorizar, tá? E depois vai vir a hora de brincar. Aqui a gente tem uns jogos, tá? Esses jogos, vocês vão ver, ó. Eu tenho um dominó. Nesse dominó, primeiro dominó, a gente vai trabalhar tabuada de 1, 2, 3, 4 e 5. Que são as primeiras que a criança estuda. Inicialmente, no segundo ano, ela estuda a de 2 e a de 3. A de 4 também, tá? Mas tem gente que quando começa a trabalhar no primeiro ano um pouco de multiplicação, trabalhar de 2 e a de 3, que são números pequenos. Aí aqui tem esse dominó, você vai recortar, você vai jogar com seu filho. Eu não coloquei o meu aqui, mas o meu eu imprimi numa folha mais grossa, recortei, plastifiquei e tenho aqui, fico usando com os alunos. Tem alguns vídeos aí já no meu Instagram. Aí vem tabuada de 4 e de 5. Você para perceber que a criança, ela não joga só uma vez. Ela joga várias vezes. E aqui, o que acontece? A criança, quando ela joga várias vezes, a gente sabe que ela acaba memorizando as peças. Isso aqui é um ótimo aliado para memorização da tabuada. O dominó é um ótimo aliado. Por quê? Porque ela não vai jogar só uma vez. Porque ela repete, existe aquela competitividade de criança. Então, aqui a tabuada do 4 e do 5, todas as tabuadas, todos os dominós, perdão, falei tabuada, mas é dominó. Todos os dominós têm 28 peças, do 6 e do 7, que os 6, 7 e 8 são as tabuadas mais complicadas. E depois a gente tem dominó de todas as tabuadas. E eu ainda coloquei aqui um dominó power, para questões, atividades, tabuadas, aquelas crianças que amam esses raciocínios mais complexos. Tem aqui também, tá? A gente já tá na página 100 aqui, tá, gente? Depois tem um outro joguinho, um labirinto, que ela vai começar aqui e ela vai ver o caminho até chegar no final. Também é um joguinho. Esse joguinho aqui, gira e multiplica, você vai montar, colocar uma base. Depois colocar esse daqui que vai encaixar aqui. E aí a gente vai jogar para o número que cair, ela multiplica pela tabuada, tá? Por último, eu coloquei aqui uma tábua de pontos. Aqui tem um vídeo para você entender como se usa. E aqui a gente completa 109 páginas de tabuada de multiplicar, tá? Eu vou deixar essa live salva para quem tá chegando aí agora. Eu vou voltar aqui a câmera para mim. A importância, gente, da tabuada de multiplicar é absurda. Por quê? Porque tá torto aqui, né? Se você parar para pensar, a tabuada, a multiplicação, a soma é a base, né? O sistema de numeração, a soma, tal. Mas um aluno, ele não aprende fração se ele não souber multiplicar bem, tá? Ele não aprende divisão se ele não souber multiplicar. Ele não aprende proporção, ele não aprende porcentagem, ele não aprende razão. Todos os outros assuntos que vão vir após vai depender muito, números decimais, vai depender muito da multiplicação. Por isso que eu fiz esse material pensando nisso. Nós temos hoje, no nosso ensino brasileiro, alunos que não sabem, aqui eu vou falar porque eu vivi essa experiência. Alunos no terceiro ano do ensino médio que você pergunta o que é uma dezena e não te responde. O que é uma centena, ele não sabe te responder. É grave, é grave. E aí eu te pergunto, quando esse menino chega lá no ensino médio, o que você vai fazer com ele? Se ele não tem base, você vai parar a sala de aula para voltar. Isso aqui eu tô falando de escola.
tá? Escola, sala superlotada, uma escola que foi moldada pra gente, que não é pra aprender, porque é um lugar que tem 40 pessoas. Para uma pessoa só ensinar, ela não foi feita para aprender, porque 40 pessoas são 40 pessoas diferentes, né? E é impossível, humanamente impossível, você dar atenção personalizada para cada um. Você trabalha no geral, certo? Aí você tá lá no ensino médio, você precisa trabalhar conteúdos mais complexos, que envolvem bastante raciocínio, mas o aluno ele não tem a base. Então essa base, eu vou te dizer uma coisa, se o seu filho tiver uma boa base do 1º ao 5º ano, ele vai ter dúvidas no ensino fundamental 2? Ele vai ter dúvidas. Isso é normal, porque a gente tem dúvidas, as questões aparecem de maneira mais complexa, que às vezes o raciocínio dá aquela bugada, como diz os meninos. Mas a partir do momento que você explica, ou que ele vê uma explicação ali, ele tira de letra aquilo. Mas se ele não tem base, ele não vai entender. Aí ele não vai. Sabe aquele negócio de analfabeto funcional? É o que a gente tem hoje nas escolas. Analfabetos funcionais, tanto em leitura quanto em matemática. Então eles estão ali apenas funcionando para o sistema. E você pode fazer essa decisão hoje e adquirir a tabuada para o seu filho por apenas R$19,90. Todo mês eu vou escolher um produto meu e vou colocar na promoção. As tabuadas não vão ser mais por agora, né? Porque já foi ontem, de ontem para hoje, eu coloquei 50% do valor, de R$19,90, elas estavam por R$9,90. No próximo mês eu vou fazer um sorteiozinho para ver qual é o produto que vai entrar na promoção. E aí você fique atento aos stories, fique atento às nossas lives, tá bom? Eu quero agradecer você que participou, eu quero agradecer você que perguntou, você que está aqui nesse perfil. Muito obrigada, a gente está aqui para mudar a direção. Sabe uma coisa que está na direção caindo? É o ensino brasileiro. Mas aqui nesse perfil, a gente quer mudar essa direção do seu filho para voltar a subir, certo? Muito obrigada por estarem presentes. Eu falei que a live ia ser curtinha, estamos aí 27, 25 minutos. Qualquer dúvida, pode deixar na pergunta aqui que eu vou deixar essa live salva, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Eu falei que esse mês, a partir de hoje, 15 lives, dia sim, dia não. Um abraço.